Olá pessoal, essa videoaula que eu vou apresentar, ela basicamente vai mostrar para vocês o modelo de TCC, que também é o mesmo modelo utilizado para o projeto de TCC nos trabalhos de vocês, certo? Na disciplina de projeto de pesquisa científica e tecnológica e quando vocês forem utilizar para a defesa de verdade do TCC de vocês. Esse modelo de TCC, ele é disponível no site da biblioteca da UFC. Mas quem estiver fazendo a disciplina de PPCT, tem lá no Moodle uma versão em PDF com várias explicações e o modelo editável em doc, que é o que vocês deveriam utilizar para fazer as atividades dessa disciplina. Então, pessoal, aqui no Moodle, conforme eu comentei, tem algumas versões do modelo para o projeto TCC. Logo aqui abaixo, onde está? Aqui. Template para o modelo de pesquisa em PDF, construções. Esse arquivo eu vou apresentar daqui a pouco. Ele tem várias dicas sobre o preenchimento e a criação do projeto TCC. E aqui, logo abaixo, tem o modelo editável, que é um .doc, que eu também vou abrir. Eu vou destacar aqui o seguinte: se você for lá na biblioteca, no site da biblioteca, o modelo que tem lá é o mesmo para TCCs, teses e dissertações. Também tem lá disponível um modelo em LaTeX, certo? Para quem for querer trabalhar com LaTeX, também tem essa possibilidade. Nas versões que estão lá, que são as versões oficiais mesmo, que é o que vocês têm que fazer quando vocês forem preparar TCC versão final, não é o projeto TCC, existem diversas outras páginas, como capa, contracapa, a folha da banca, anexos, apêndices. Então, assim, a diferença, basicamente, entre esses documentos e o que a gente vai trabalhar nessa disciplina de PPCT é porque essas demais seções elas foram removidas só para a gente poder focar no que vai interessar do projeto de TCC, ok? Então vamos lá, eu vou apresentar agora esses dois documentos. Então, aqui é o documento que vocês vão ter que preencher. No caso, especificamente, é a versão simplificada, como eu falei, mas é o que a gente vai utilizar para essa disciplina. Certo? Passando assim de maneira bem rápida, você vai ver que nesse documento tem diversos textos. Esse documento é o PDF que tem lá no Moodle, certo? Então, basicamente, ele foi feito com a intenção de auxiliar no preenchimento da versão final do projeto TCC. E as versões preliminares também. Então, basicamente, capa você vai ter que preencher com esses detalhes de curso, título, aluno, orientador, certo? E aí já começa com o índice, certo? Esse índice, em geral, vai ter essa mesma estrutura para todos. Introdução, objetivos, trabalhos relacionados, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultados preliminares, se houver, né? E referências. Anexos também só se houver alguma coisa. Especificamente neste documento, vocês podem ver que tem diversos textos aqui, certo? Algumas dicas sobre o preenchimento da introdução, sobre o problema, sobre motivação justificativa. Uma coisa importante que você tem que ter em mente são os objetivos do projeto de TCC. Eles têm que ficar bem claros, certo? A seção de trabalhos relacionados também tem algumas dicas, algumas observações que vão facilitar a seleção dos trabalhos relacionados, a descrição, mostrar alguns resultados. E uma coisa muito importante que vocês têm que se atentar, e aqui tem um exemplo de um quadro, é você colocar de alguma forma a comparação do trabalho que você está propondo a se fazer com a literatura, com a revisão bibliográfica, com os trabalhos relacionados. Então você pode simplesmente criar uma espécie de quadro, tabela, colocar alguns critérios nas colunas e comparar o seu trabalho com os demais, certo? Isso dá um teor muito científico e fica um trabalho legal.
Na fundamentação teórica, você vai colocar uma descrição que seja adequada para o seu trabalho dos fundamentos teóricos, os conceitos, a parte teórica, científica, de aplicações, de serviços, de conceitos, o que você usou ou que você pretende utilizar para basear o seu trabalho, certo? Em relação aos procedimentos metodológicos, basicamente aqui você vai descrever o passo a passo da execução do seu trabalho, certo? Então, aqui não tem muito mistério. É como se fosse uma receita de bolo, certo? Você vai listar atividades que elas vão ter uma sequência lógica, elas podem ser em paralelo, elas podem ser sequenciais, você é que define isso, e que ao término delas, a princípio, os objetivos do seu trabalho serão atendidos, certo? Uma dica interessante é que você coloque uma imagem, um fluxograma, um diagrama de atividades para representar a sequência dessas atividades e descreve cada uma delas. Então, logo após a metodologia, nós vamos ter no projeto de TCC, no modelo do projeto de TCC, uma seção para o cronograma de execução. Esse cronograma basicamente é uma lista de atividades, onde você vai ter todas as etapas de elaboração do teu TCC. Tanto que a última atividade é justamente a defesa do trabalho final, do teu TCC. Então você vai ter aqui atividades que em geral vão começar logo após a defesa do teu projeto de TCC, e aí você vai colocar etapas de execução do teu TCC. Coleta de dados, análise de dados, entrevistas, execução de programas, desenvolvimento de aplicações, o que for do teu TCC, atividades que vão ser importantes para a execução e finalização do teu TCC. Em geral, lá no final você vai ter a revisão, a escrita e a revisão da monografia, agora é o template de verdade do TCC, e termina em geral na defesa do TCC, com banca e tudo. À direita nós vamos ter alguns meses, certo? Então nesses meses você vai, nas células correspondentes à linha de cada atividade, sair marcando, pode ser pintando, pode ser colocando um X, justamente no período, no intervalo de tempo que você planejou ser a duração de cada uma dessas atividades. Tanto que na última, basicamente, vai ser só uma marcação para indicar a defesa do teu trabalho de TCC. A sessão de resultados preliminares, ela não é obrigatória, mas ela é muito interessante. Por exemplo, você fez um estudo de viabilidade de alguma tecnologia, você fez algum protótipo, você analisou um protocolo. Isso tudo já é resultado preliminar, então é interessante para mostrar para a banca que você já fez um algo a mais do que simplesmente só o projeto, certo? Referências bibliográficas é obrigatório, então vocês têm que referenciar bem os seus trabalhos relacionados, a sua motivação, a sua justificativa, certo? Por fim, apêndice e anexo só se realmente for algo obrigatório, senão exclui essa seção. Esse é o outro arquivo, que é o editável. Então, ele tem as mesmas seções, só que sem os textos de explicação. Então, o sumário, basicamente aqui nós vamos ver introdução, objetivos, trabalhos relacionados, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, cronograma de execução, resultados preliminares, referências, apêndice e anexo. Então, basicamente é outro documento, só que agora é editável, e vocês vão, ao longo dessa disciplina em PPCT, preencher todos esses itens. Ok? Em relação ao projeto de TCC, eu tenho algumas dicas ou sugestões para melhorar a qualidade do trabalho de vocês. Vamos lá. A primeira dela é olhe outros projetos de TCCs. Se existe um projeto bom, olhe as ideias boas que ele teve, veja as boas práticas, o que ele tem de bom que você pode agregar ao seu trabalho. Procure nas turmas passadas, peça aos amigos, peça a pessoas que já defenderam também. Procure também os que tiveram as melhores notas, porque assim você aprende com coisas boas. Outra dica é veja a estrutura
e o estilo dos projetos de TCC. Muitas vezes nós temos vários vícios na escrita. A gente tem que abolir esses vícios no texto. Então a gente tem que escrever de maneira científica, de maneira formal. Veja também a estrutura, divisão em tópicos, os capítulos, as seções, subseções de trabalhos de TCC. Isso pode deixar o seu trabalho com uma apresentação bem melhor. Por fim, peça alguém para revisar seu trabalho. Isso vai ajudar muito, porque muitas vezes alguns problemas estão na nossa frente e a gente simplesmente não vê porque a gente já passou tantas vezes vendo o mesmo texto que não aguenta mais. Então, às vezes outra pessoa bate o olho e de cara logo vê algum problema ou uma melhoria, certo? Então, pessoal, assim a gente termina essa apresentação do modelo de TCC. Verifiquem que lá no modelo tem vários itens que vocês podem ter alguma ajuda e sempre que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, manda um e-mail e a gente vai trocando ideias para tentar fazer um projeto de TCC e futuramente um TCC com a melhor qualidade possível. Até mais!